Então vamos ao módulo 4, equipamentos de limpeza de gás. Sempre quando a gente fala nos equipamentos de limpeza de gás, a primeira coisa que a gente precisa, principalmente quando for dimensionar um sistema, é saber qual é a eficiência que a gente almeja. Né? Que com base nessa eficiência de coleta, né, de limpeza do gás, é que a gente tem os parâmetros para poder fazer o dimensionamento. E, consequentemente, depois que a gente quiser fazer um diagnóstico, né, de um equipamento, é a gente saber quais foram os critérios de dimensionamento, né? E assim a gente consegue trabalhar. Então, tipicamente, como a gente pode observar nessa figura, eu tenho aqui, né, um fluxo de ar, de gás, que está entrando no meu equipamento de limpeza e outro que está saindo. Então, ele entra, como a gente diz, com um contaminante na região suja e ele sai com um contaminante numa concentração muito menor, né, devido à eficiência a qual ele foi dimensionado, uma região que a gente chama de limpa, tá? A equação da eficiência é essa daqui, ó. Nós podemos tratar a eficiência como taxa mássica do contaminante ou a concentração do contaminante. Por exemplo, L1, Li menos LR, né? Então, a gente tem aqui L de inlet e E de exit, tá? Então, eu tenho a concentração de entrada menos a concentração de saída dividido pela concentração de entrada. Então, aqui eu tenho a eficiência desse meu equipamento de limpeza de gás. Lembrando, quais são os contaminantes? A gente trabalha com material particulado, mas a gente pode falar numa desfurização de gás, né, para remoção do enxofre, desnitrificação e assim por diante, ok? Mas, independentemente do contaminante, o qual a gente quer limpar o nosso gás, a gente trabalha com essa equação aqui, ó, tá bom? Bom, eu vou abordar os equipamentos aqui somente relacionados a controle de material particulado, limpeza de gás para material particulado, tá? O que eu vou abordar nesse módulo aqui. Então, primeiro, equipamento de limpeza de gás, câmara gravitacional. O objetivo dela é fazer uma limpeza de material particulado e ele vai trabalhar com a gravidade, ou seja, ele vai reduzir a velocidade de transporte na região da câmara para que o material particulado caia por gravidade e ele não siga no fluxo de gás. Olha aqui o desenho esquemático, né? Então, nós temos uma entrada aqui pela esquerda e vocês observem que quando a gente entra na câmara, há uma expansão, né? Então, quando eu tenho essa expansão, eu estou reduzindo a velocidade, porque o fluxo ele expande, ele aumenta, né? Eu estou aumentando a área por onde ele passa. E depois ele contrai de novo, ou seja, reduz a área de seção transversal, ele acelera novamente e segue seu destino. Nessa região é onde o material particulado cai. Qual é a vantagem desse tipo de equipamento de limpeza? Tipicamente ele é mais barato. Por quê? Porque não tem nenhum mecanismo por dentro dele, tá? E do ponto de vista de manutenção, ele também não traz grandes danos. Por quê? Porque eu tenho simplesmente uma estrutura metálica, uma carcaça, né? Que ela deve ter alguns furos, pode ocorrer, né? Então, assim, a gente faria simplesmente reparo nas chapas, tá? Esses seriam os custos. E eu não tenho a gente não tem problemas relacionados à perda de carga também. Qual que é o problema da perda de carga? Quanto maior a perda de carga de um equipamento de controle, maior vai ser aquela minha resistência do sistema todo. Então, quando eu for selecionar um ventilador, eu tenho que selecionar um ventilador cuja potência, né, é suficiente para garantir aquela vazão, vencendo toda a resistência da minha rede de dutos, dos meus captores e do equipamento de controle, tá bom? Então, quanto menor for a resistência ou a perda de carga desse equipamento de controle, né, potencialmente menor vai ser o consumo de energia do meu ventilador. E, normalmente, as perdas de cargas dos meus equipamentos de controle, elas têm um valor significativo na perda de carga total do meu sistema. Muitas vezes, a perda de carga ela é maior do que a própria perda de carga da rede de dutos, tá bom? Então, esse é um item que a gente tem que estar sempre prestando atenção.
Outro equipamento, coletor inercial. Ele é uma espécie de uma caixa gravitacional, porém, ele usa a aceleração das partículas para tentar capturá-la. Olha esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho um fluxo de gás passando, e eu tenho aqui uma barreira física, tá? Uma chapa. Então, o fluxo, ao fazer essa curva, partículas maiores de material particulado, elas vão ter uma inércia maior, ou seja, tem uma energia maior vindo junto com o deslocamento do escoamento, elas não vão fazer a curva e vão se chocar com essa barreira. Ao se chocar com a barreira, elas perdem toda a energia, então elas caem. Outras partículas, as mais finas, né, elas têm uma energia menor, né, devido ao transporte do ar, então tem uma massa menor, elas seguem o fluxo, porém, o fluxo nessa descendente, ao fazer a curva, observem que quando ele faz a curva, eu estou aumentando a minha área, então eu reduzo a velocidade. Então já não consigo mais carregar as partículas, então elas acabam caindo, também por ação da gravidade e por uma ação inercial. Esse aqui é simplesmente um simples exemplo, né, de coletor inercial. Existem várias outras configurações. Novamente, e as vantagens e desvantagens são as mesmas relacionadas a uma câmara gravitacional. Ciclone. Bom, o ciclone é esse equipamento que vocês estão vendo aqui nessa foto à esquerda, e à direita eu tento explicar o princípio de funcionamento. Então eu tenho tipicamente o fluxo de entrada, ele vem através de um duto tangente ao ciclone. Então ele entra pela lateral e ele faz o quê? Ele dá essas voltas, a gente chama assim de um movimento ciclônico, né? E essas voltas até ele sair, dando voltas menores aqui pelo centro, através desse duto central, ok? A questão é que quando ele está fazendo essas voltas, tá? Eu tenho a força centrífuga atuando, jogando as partículas para as paredes. E as partículas que estão no gás, ao migrarem para as paredes, elas se chocam e perdem a energia de transporte, perdem aquela inércia toda. Então, elas descem e são coletadas na região inferior. Esse é um equipamento antigo e ele tem uma eficiência relativamente boa, depende muito de cada caso. Ele tem uma eficiência que varia muito de acordo com o diâmetro da partícula, do material particulado que a gente está querendo capturar, ok? O que acontece é, a questão é que para eu poder melhorar a eficiência de coleta do ciclone, eu tenho que aumentar essa quantidade de voltas que ele dá no fluxo, e eu tenho que reduzir o diâmetro para ele acelerar, entendeu? Então, dessa forma, eu consigo trabalhar na eficiência. Porém, eu começo a aumentar muito a perda de carga do ciclone, tá? Então, tipicamente, uma das vantagens do ciclone é que ele também não tem componentes internos. Então, ele é um equipamento relativamente barato, do ponto de vista de fabricação, instalação e manutenção, porque também o que a gente trabalha em manutenção aqui são simplesmente reparos numa estrutura metálica. A questão é, ele tem uma desvantagem que seria, assim como a câmara gravitacional, um coletor inercial, ele tem uma baixa eficiência de coleta para partículas muito finas, entendeu? Ele começa a ganhar uma vantagem que a gente pode trabalhar nessa eficiência de coleta, só que, como eu falei, para trabalhar na eficiência de coleta, eu preciso aumentar de forma demasiada a perda de carga dele, e ele começa a trazer essa desvantagem, porque a gente começa a ter que trabalhar com um ventilador com uma potência muito elevada, tá? Então, a gente tem que estar sempre trabalhando esse jogo entre as vantagens e desvantagens, de acordo com a eficiência de coleta que nós já predeterminamos no início, né, antes de qualquer cálculo. E a eficiência de coleta de acordo com a variação do diâmetro do material particulado que a gente quer capturar. Filtro de mangas. Esse é um equipamento que teve um aumento do ponto de vista tecnológico, né, com relação à eficiência de filtração muito grande nos últimos anos. Muito grande, tá? A gente vê aqui uma figura, são equipamentos que podem ser trabalhados
uma grande variação de vazão, tá? Tipicamente trabalham-se também com grandes vazões, então a gente vê aqui casas, né, caixas, como vocês estão enxergando aqui nessa figura, enormes, tá bom? O conceito, né, eu vou colocar aqui, eu estou apresentando aqui uma configuração padrão de um filtro de mangas, mas existem várias outras configurações. As configurações também variam de acordo com o tipo de sistema de limpeza. Então, eu estou mostrando aqui uma configuração padrão para um tipo de sistema de limpeza do tipo jato pulsante, tá bom? Então, tipicamente, o ar sujo entra por baixo. Esse ar sujo é o duto transportando o material particulado, ele entra nessa região inferior. Então, a gente diz que essa é a câmara, né, de ar sujo. Então, ele entra por aqui e ele sobe. Quando ele sobe penetrando pelas mangas, que estão penduradas através dessa chapa espelho. Então, eles entram na manga de fora para dentro. E a parte inferior da manga eu estou passando ar limpo. Por quê? Porque a superfície externa da manga fez a filtração desse material particulado. Tá? Para ser mais preciso, o que acontece é isso daqui. Ó. Isso daqui é uma figura de uma manga, né? A manga é um tecido, e nesse tecido eu tenho o ar sujo passando, né, com esse material particulado. O material particulado fica na parede da manga e o ar limpo, então, ele entra para dentro da manga e ele sai aqui por cima, nessa região chamada de pleno de ar limpo, né? Porque a região do pleno de ar sujo fica aqui embaixo da chapa espelho e o fluxo de ar limpo ele sai, né, pelo duto de saída aqui por cima, tá? E o material particulado fica aderido na superfície da manga e periodicamente a gente limpa, né? Nessa limpeza o particulado ele cai na região da tremonha ou moega e depois ele é transportado, coletado e tem a sua, né, trabalhado, enfim, uma destinação para esse material particulado, ok? O que a gente recomenda sempre é avaliar se é um particulado que ele não pode voltar para o processo produtivo, tá? Muitas vezes a gente consegue esse benefício, ok? Qual é a grande vantagem de um filtro de mangas? Ele tem uma altíssima eficiência para a filtração de partículas muito finas. Essa é uma das grandes principais, talvez, dependendo, claro, né, das condições operacionais, ele talvez seja um dos equipamentos com maior eficiência, tá? Para partículas muito finas. Outra vantagem, né, ele trabalha numa variação muito grande de vazão. A vazão do sistema não é um impeditivo para ele trabalhar, tá? Porém, tem algumas desvantagens, ok? Uma desvantagem grande é a perda de carga desse filtro de manga. Então, ela é uma perda de carga considerável. Outra desvantagem é que a temperatura do gás é um parâmetro de restrição da operação de um filtro de mangas. Claro que hoje já tem tecnologias, né? Tipicamente vocês vão ler na literatura que a temperatura é impeditivo. Hoje nós já temos mangas, né, que podem operar a altíssimas temperaturas. Então, assim, já não é mais um impeditivo operacional. Porém, ele tem um impacto muito forte no custo-benefício, porque essas mangas têm um custo muito elevado, tá? Então, a análise de custo-benefício ela é sempre importante, então ela acaba tendo um impacto maior. Uma outra desvantagem ela também não trabalha com um excesso de umidade no gás, né? E esse sim pode ser impeditivo à operação de um filtro de manga, né? Um gás com uma umidade extremamente elevada, ok? Com relação à manutenção, os custos são relativamente altos em filtros muito grandes, né? Porque eles têm muitos componentes internos, não somente as mangas, né? Mas todo o sistema de limpeza. Então, o custo de manutenção pode ser, sim, um item, uma desvantagem para o filtro de mangas. E com relação à instalação, ele também
tipicamente mais caro, principalmente em relação a um ciclone, né? Uma câmara gravitacional, porque a gente tem mais componentes, tá bom? Bom, precipitador eletrostático. Essa caixa que vocês estão vendo numa foto aqui à esquerda, né? Eu tenho aqui a entrada de duto, a entrada do fluxo de ar sujo, né? O ar trazendo todo o material particulado, ele passa pelo precipitador, feita a coleta do particulado e o ar limpo sai pela outra extremidade. O que tem aqui dentro de um precipitador? A gente tem diversas placas e eletrodos e um sistema de limpeza, né, para fazer a remoção desse particulado que vai migrar para as placas. Para entender de forma muito mais objetiva e simples, eu gosto muito dessa figura aqui, ó. Então, dentro de um precipitador eletrostático, eu tenho vários corredores. O corredor seria o distanciamento entre uma placa coletora, que está aterrada, né, e outra. E no meio, entre as placas, eu tenho um eletrodo, né, chamado de eletrodo de emissão. Então, esse eletrodo ele tem uma alta tensão, que o objetivo dele é ionizar o gás que está passando, e esse gás ionizado ele vai carregar eletricamente o material particulado. Então, ele joga carga negativa, tá? Nós vamos carregar negativamente o material particulado, e ele, com carga negativa, ele vai ser atraído pela placa coletora que está aterrada, né? Então, ela é positiva. Então, eu tenho uma velocidade de migração, ela tem condições de ter uma carga mais negativa em relação às partículas pequenas, então ela teria uma velocidade de migração maior para a placa, tá? Então eu teria uma eficiência de coleta maior, né? Uma eficiência de coleta maior para partículas grandes em relação a partículas pequenas. Então o precipitador eletrostático ele tem uma boa eficiência de coleta para partículas grandes e uma eficiência de coleta menor para partículas pequenas. Isso também depende muito das características do gás e também a resistividade do material particulado, né? O material particulado com alta resistividade ou resistividade muito baixa, ele também não é muito bom, então eu não consigo uma boa eficiência de coleta também para esse tipo de material particulado. Claro que depende de cada caso, é um caso. Quando a gente compara principalmente precipitador eletrostático e filtro de mangas, ambos têm eficiências de filtração muito elevadas com relação aos outros equipamentos que eu comentei até agora. Porém, dependendo dos parâmetros operacionais, eu posso conseguir uma eficiência de filtração para partículas mais finas maiores em um filtro de mangas em relação a um precipitador eletrostático, tá? Ele tem algumas vantagens, como, por exemplo, ele pode operar em temperaturas um pouco mais elevadas, assim como o filtro de mangas. Mas lembrando que o custo-benefício do filtro de mangas começa a ficar bastante comprometido em temperaturas mais elevadas, tá? Uma grande vantagem do precipitador em relação ao filtro de mangas é que ele tem uma perda de carga muito baixa, tá? Em relação ao filtro de mangas. Então, essa é uma grande vantagem. Porém, ele tem muito mais componentes no seu interior. Então, ele tem um custo, tipicamente, né, de uma forma geral, ele costuma ter um custo de instalação relativamente mais elevado do que um filtro de mangas. Novamente, depende, cada caso é um caso, ok? E, tipicamente também, ele tem o potencial de ter um custo de manutenção inferior a um filtro de mangas, porque a gente não tem muitos problemas, né, com relação aos componentes do precipitador eletrostático. Tá ok? Bom, e nosso último equipamento, eu vou falar aqui sobre um lavador. Esse lavador em inglês é chamado de scrubber, né? Um lavador de gases. Esse lavador aqui, ele utiliza a água para aglomerar as partículas e removê-las do gás. Existem vários modelos, né? Tipos e configurações, tá? Eu trouxe aqui um modelo bem típico, que é um modelo de lavador Venturi, que basicamente, eu acho que aqui à direita, né? Fica mais fácil de entender. Eu tenho o duto de entrada, que está transportando material particulado. Esse duto ele entra numa seção onde a gente tem a restrição da área transversal. Consequentemente, eu tenho um aumento da velocidade nessa região. E nessa região a gente injeta a água.
tá? E ela vem em forma de gotas, né, de partículas. Para quê? Para tentar, junto dessa região de alta turbulência, de alta velocidade, ela se mistura mais com o gás e, consequentemente, elas vão aderir e capturar o material particulado, vai capturar as partículas, ok? Então, o gás passa, né, com as gotas, né, as partículas de água, e ele faz a curva aqui, ó, e ele entra nessa câmara e sai aqui por cima. E a água, as gotas de água, elas caem, né, por gravidade e formam uma lama, que tem que ser tratada. Tá? Então, quando eu falo uma desvantagem para um lavador, é que você tem que ter uma unidade de tratamento de água. É uma desvantagem financeira, né? Porque você não basta ter somente o equipamento, você tem que também ter essa unidade. Então, isso tem que entrar na análise de custo-benefício. Novamente, né, aqui lembra um pouco o caso do ciclone, porque quando a gente quer aumentar a eficiência de coleta, a gente passa a ter que jogar muita água, aumentar a velocidade, né? Trabalhar na restrição desse Venturi. Então, a gente começa a aumentar bastante a perda de carga, tá? O que começa a trazer o quê? Uma desvantagem em relação ao custo-benefício, tá? Mais água também, o que acontece? Eu tenho mais lama a ser tratada, entendeu? Então, é uma análise que a gente tem que fazer, porém, tem uma grande vantagem, onde a temperatura do gás, tipicamente, não é um impeditivo, tá? E muitas vezes esse é um equipamento que se adequa a determinadas aplicações, porque o custo-benefício, mesmo tendo todo o sistema de limpeza de água, né, de tratamento de água, ele é mais vantajoso do que um precipitador eletrostático ou um filtro de mangas, né? Principalmente por conta, ele tem essa grande vantagem de poder trabalhar em gases de alta temperatura ou com alta grande umidade também, tá bom? Então, esse equipamento, ele é muito aplicado na indústria, tá? E principalmente em sistemas não tão grandes assim, né? Mas com vazões menores, né? Sistemas grandes, eles começam a ficar bastante caros, então a questão da temperatura do gás ou a umidade do gás começa a ser mais significativa, né, em relação às vantagens do lavador, mas ele é tipicamente bastante utilizado em sistemas menores, né? Assim a gente encontra eles na indústria.